pouco impressionado em algumas respostas. Ele chega a falar que o time foi neutralizado, e aí ele fala mentalmente. O que vocês conseguem interpretar em relação a isso? Você está jogando contra o lanterna da competição em casa, depois de uma semana de treinamento. Gosto da pergunta do repórter quando ele fala como é esse treinamento, como são esses treinamentos, que quando vocês voltam a gente nem sempre consegue ver resultado em campo, né? E aí ele fala, o time foi neutralizado mentalmente, a gente foi meio que... E ele completou, neutralizado mentalmente, fisicamente e futebolisticamente. Quer dizer, o time não jogou. Se ele foi neutralizado nos 3 aspectos, né? Tática, física e mentalmente, e aí você... Porque é o seguinte, o América pode até igualar na vontade, como a gente fala na gíria do futebol. Sim. Você pode equiparar à vontade. Quando você equipara à vontade, o que é que sobressai? A qualidade. Claro. Se você tem a mesma vontade, o jogador do América, a mesma vontade do jogador do Flamengo, a técnica do jogador do Flamengo é melhor do que a técnica do jogador do América. Isso deveria se sobressair. Mas não conseguiram. Aí por quê? Aí entra a tática do treinador do América, né? Porque aí você vê o time bem colocado em campo, impedindo as chegadas ofensivas, inviabilizando os 2 meias. Foi mais organizado diante da sua estratégia do que do Flamengo. América, né? Porque aí você vê o time bem colocado em campo, impedindo as chegadas ofensivas, inviabilizando os 2 meias do Flamengo. Aí o Everton Ribeiro não joga. Aí o Arrascaeta não consegue jogar. O Arrascaeta teve uma jogada brilhante, tomou uma falta na entrada da área ali, uma falta perigosíssima, mas a gente não viu. Os 2 lances mais perigosos, falhas de saída de bola do time do América. E o gol depois, né, da bola cruzada na área, um golaço de cabeça para empatar o jogo contra o América. Sim, com Mas eu confesso para vocês que a pergunta do repórter é muito bem colocada. Porque o último jogo que o Flamengo teve aquela semana da data FIFA, quando voltou, tomou 4. Não entrou em campo contra o Red Bull Bragantino. Não entrou em campo. Aí depois vai voltando ao normal, aí depois passa mais uma semana e acontece isso. E assim, o América colocou o Pedrinho para jogar do lado do Wesley. E o Wesley, defensivamente, sofreu muito hoje na partida. Tanto que o gol ali é o Davi Luiz tentando fazer essa cobertura e uma sequência ali, né? De que realmente o espaço estava dado. E o Pedrinho pôs muita velocidade por ali. Sim. Então, acho que ainda tem essa dificuldade de que a defesa do Flamengo hoje não foi bem. E, na verdade, assim... o estilo de jogo do São Paulo, de manter a bola lá, na última partida ele até falou, né, eu quero fazer com que o meu time descanse com a bola. E assim, tem que combinar com o adversário, porque hoje, por exemplo, o América se comportou de uma maneira e quando precisou acelerar, encontrou um Flamengo muito desorganizado. E as costas do Wesley realmente foi uma avenida. E ele falou isso, né, assim, olha, o time não tem como acelerar tudo o tempo inteiro. E não foi isso que a gente viu realmente do Flamengo. Outro fato, para passar por Djalminha, até o Djalma pode nos ajudar nisso. Sim. O time que cria, chega na frente, aparece dentro da grande área, mas não consegue finalizar. Ou não consegue finalizar, ou não consegue finalizar de maneira correta. É verdade. Sempre o goleiro aparece, o zagueiro tira, sempre tem alguma coisa. Falta esse momento, não sei se é tranquilidade, de repente o Djalma pode explicar pra gente. Muito bem, Djalma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre um Flamengo que volta com o seu quarteto hoje. O torcedor ficou olhando para aquele time, sorrindo antes da partida começar, mas quem começou a falar nesse momento foi o Abel e a gente... De volta com o Sport Center, fãs de esportes, empate entre Flamengo e América, 1-1. Flamengo, que é o vice-líder contra o lanterna da competição. E olha que foi o Flamengo fazendo o gol de empate na Bacia das Almas do jeito que deu, com o Vitor Hugo, com a ajuda do Gabigol. Esperava mais, Mari, dessa partida? Eu acho que muito também pela sequência do Flamengo e pelo que o América vem apresentando no Campeonato Brasileiro, especificamente no Campeonato Brasileiro. O Sampaoli, na coletiva, ele falou, né, principalmente por conta do segundo tempo, que o Flamengo poderia perder tranquilamente a partida. Foi no segundo tempo que o América atacou mais, buscou mais. No primeiro tempo passou sem acertar um chute no alvo, por exemplo. E aí eu acho que é uma partida que, além de um coletivo muito abaixo do Flamengo, diversos jogadores ali, principalmente quando a gente olha no papel, né, Pascoalzinho, só tem craque. Sim, só tem craque, mas não desempenharam e o América aproveitou. Eu acho que falta muita qualidade na hora da definição, né? E olha que o Flamengo tem jogadores com uma qualidade espetacular, né?
O Flamengo teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas elas foram oriundas de falhas do time do América, não da criatividade do Flamengo. E mesmo assim, quando criou o time do Flamengo, o potencial da finalização a gente não viu. Ou parou no goleiro, ou não teve finalização, os zagueiros bloquearam, os zagueiros chegaram na frente, ou foi finalização para fora. Eu acho que esse é um aspecto que o time do Flamengo tem que olhar com muito carinho. Um outro olhar, hoje jogou um volante, né? Não dá para... mas o Flamengo às vezes sofre porque não tem um jogador típico de marcação. E eu sempre reclamo isso. Tá aqui um que reclama, sou eu. Sim. Eu acho que o Flamengo sofre porque não tem um homem na frente da zaga. Expõe muito a zaga e os zagueiros, tirando o Fabrício Bruno, que é rápido, e o Léo Pereira, os outros zagueiros são lentos. Certo. Então precisa de alguém na frente da zaga para ajudar. Hoje jogou um volante. O Alan é volante. Mas o time do Flamengo sofreu de novo. Por quê? Porque ele não teve companhia. Aí não teve quem ajudasse. O Gerson passou todas. O Gerson chegou na frente. Aí o Flamengo toma um gol, o que acontece? Aí larga. Todo mundo quer resolver o jogo. E não dá para cada um resolver o jogo à sua maneira. O jogo tem que ser resolvido dentro da maneira encontrada pelo treinador para o time. Sim. Né? O Gabigol perdeu algumas oportunidades. Como é que ele saiu cara a cara com o goleiro? É daquele lance que ele dá um tapa pro lado e faz o gol. Não conseguiu. Gerson, primeiro minuto de jogo, Gerson sozinho. Vai e manda pra fora. Olha, não manteve o 100% contra equipes do Z4 do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, vitória 2-0, contra o Curitiba, vitória 3-0, contra o Vasco, vitória 4-1 e contra o América Mineiro teve esse empate 1-1. O América, o lanterna da competição, pelo menos até então, né? Vamos ver no finalzinho da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Djalma, o que é que faltou a esse Flamengo? Além do mérito do América, né? A gente não pode tirar o mérito do América Mineiro, mas foi um Flamengo que ficou faltando, sim, ficou deixando o torcedor com aquele. Mas cadê o time? Cadê o time da última rodada? Cadê a equipe que a gente estava vendo nos últimos jogos? Marcela, assim, o futebol, a gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo, ele transcorreu o primeiro tempo mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os dois volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo. O Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga para cima, querendo buscar o gol já de qualquer maneira, não de uma maneira trabalhada, e aí começa a cair de rendimento. Aí quando começa a cair de rendimento na parte física, a partir dos 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo começou a dar muito espaço, o América conseguindo contra-atacar toda hora, às vezes com superioridade numérica, e acabou que conseguiu fazer o gol, e aí o Flamengo só conseguiu empate mesmo no sufoco. Mas foi um jogo que, se o Flamengo tivesse competência nas finalizações, seria um jogo muito tranquilo, porque são oportunidades muito claras e uma atrás da outra para você desperdiçar. Não é aquele lance em que o goleiro fez uma grande defesa, não, você está sozinho diante do goleiro. E eu acho que, assim, quando você tem 3, 4 oportunidades dessa maneira, no mínimo você tem que fazer uma. Então, assim, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim do Flamengo, mas no segundo tempo, sim, caiu de rendimento e acabou em função da incompetência, né, dos seus atacantes, de finalizar melhor, acabou sendo um resultado justo, né? Porque para você ser superior, você tem que colocar a bola para dentro. E o Flamengo não conseguiu. E o América, ele consegue uma virada espetacular diante do Colo-Colo,
né, de Sul-Americana. Então ele chega para o jogo já muito motivado, podendo concentrar na partida para buscar pontos para sair, né, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então acho que eu não vou dizer que o Sampaoli subestimou a equipe do América, porque achei que ele realmente foi apenas com o Alan para dar essa proteção, porque o Gerson, principalmente com ele, joga muito mais para frente, já não é mais aquele volante que segura, né? Ele vai junto com os meias, por exemplo. E aí o América também se aproveitou disso. E eu acho que passa muito também pelo Wesley ali. O Pedrinho até muda de lado para trabalhar por ali e sofreu muito ali. O Wesley avançando demais, apoiando, porque ele apoia muito bem, né? Tanto que hoje o Ayrton fica muito mais, o Wesley apoia muito bem. E a gente viu ali os lances, que o América consegue encaixar um contra-ataque. É uma defesa muito desorganizada, que precisa correr para trás e está muito disposta. Você também sente isso, Pascoal, que o Flamengo, quando se vê naquela obrigação do resultado, acaba se desorganizando, indo para frente da maneira que dá e aí desorganiza a equipe atrás? Esse negócio de tentar resolver cada um à sua maneira que não funciona para mim, sabe? Sim. Porque você tem uma preparação. O treinador monta o time. O treinador dá as funções para cada jogador dentro da partida. E daqui a pouco cada um tenta resolver a sua maneira, aí isso para mim não cai bem. Aí você pode dizer assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu vou responder com uma letra só. Se tem o melhor elenco da América do Sul. Uma letra Só uma letra. Diz muito. Não. Então, mas... Ainda mais se vem ainda o Claudinho. Poxa, se vem do Wendel, imagina. Claudinho, aí sobra, né, gente? Sobra talento, sobra qualidade. É muita gente com muita qualidade. Tem treinador que chora, olha pro banco e chora. Tem treinador que olha pro banco e ele ri, ele acha graça. Por quê? Porque tem tantas opções para ele mexer no time que ele acaba encontrando a melhor para cada jogo. Hoje, ele falou que o time não teve bem psicologicamente, fisicamente e taticamente. Puxa vida, então o time não virou. Hoje o Flamengo não virou. Como não virou? Quando teve a parada da FIFA. Né? Foi jogar contra o Bragantino, tomou de 4. Hoje empatou com lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa e o meu aplauso para o América. O América conseguiu trabalhar de uma maneira que ele, quando tinha a bola, causava perigo para o time do Flamengo. No primeiro tempo... você vai dizer, o Flamengo teve um monte... Essa aí o goleiro encontra a bola, eu não sei como. Essa eu não sei como ele encontrou a bola, porque já estava fugindo e ele pegou ali. Já ia ser o frango, ele conseguiu achar o frango ali fugindo. Pegou pelas penas, né? Já estava passando o frango ali. Ele conseguiu encontrar e pegar lá, já tinha passado, ó a marvada da bola, a bola judia. Aí o que aconteceu? O time do Flamengo tentou, como disse o Djalminha, na base da pressão, na qualidade dos seus jogadores, imprimir um jogo que causasse mais danos ao adversário. Mas quando o América tinha a bola, era um perereco, era uma confusão na defesa do Flamengo, porque os jogadores iam para cima, na velocidade, tentavam a jogada, as finalização. Puxa vida, o time do América deu trabalho para o Flamengo. Mas espera aí, Pascoal, ele não é o lanterna do campeonato? Como é que vai dar trabalho para o Flamengo que está brigando pelo título? Claro. Esse jogo para o Flamengo é aquele jogo que você coloca assim, quando você monta a tabela do mês, você fala assim, jogo com o América, só que são 3 pontos. Em casa? Ainda. Quando é que você olha, o América olha para o Flamengo, gente, se arrumar um empate aqui tá bom. Entendeu? Porque é o Flamengo. Eles não estão jogando contra um time do mesmo nível, ou do time um nível um pouquinho superior. É o Flamengo. Quase consegue uma vitória, hein? Quase consegue a vitória. Quase consegue. O último lance determina um empate para a equipe do Flamengo contra o América. Então a gente vê o Flamengo. Eu espero mais do Flamengo. Eu espero mais do Flamengo. O Flamengo cometeu alguns desatinos ao longo da temporada, principalmente com os treinadores. A chegada do Vitor Pereira não significou nada para o Flamengo. Aliás, só bagunçou o Flamengo. Claro. O maior erro da diretoria foi ter tirado o Dorival no ano passado para a chegada do Vitor Pereira, mas sem dúvida nenhuma. Isso é uma autossabotagem. Competições muito importantes já no Pela início. frente, no início, com o Mundial, assim, é um absurdo. É dos maiores absurdos que eu já vi no futebol. É uma autossabotagem muito grande. E o Flamengo, em alguns momentos, se encontra com um bom futebol. Certo. Porque o Flamengo vai se encontrar. Quem tem Arrascaeta, quem tem Gerson, quem tem Gabigol, quem tem Pedro.
né? Esses caras encontram o debochado, o Arrascaeta joga demais, o Everton Ribeiro é um baita jogador, o goleiro é bom goleiro, o Matheus aparece bem. Agora tem uma sombra enorme, né? Que chegou um goleiro espetacular, mas tudo bem, ele está jogando, está tentando fazer o melhor que ele pode. O que o Flamengo precisa ser mais regular, se encontrando com um bom futebol. Essas alternâncias do Flamengo, um pouco em cima, um pouco embaixo, esse desnivelamento que tem o time do Flamengo, isso provoca o que está acontecendo no campeonato. Era um jogo para ganhar. Era um jogo ganhável, vamos dizer assim, no campeonato. Não ganhou, o que acontece? O Botafogo está sorrindo à vontade. Agora o Flamengo tem que torcer. O Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, eles têm que torcer para o Santos contra o Botafogo. É o que resta. É isso mesmo, assim, dos cálculos que se está fazendo, que o Flamengo está fazendo, que a diretoria está fazendo, a comissão técnica está fazendo, esses 3 pontos, eles estavam ali. Agora é um Flamengo que vai buscar esses pontos que acabou deixando de escapar contra o América jogando no Maracanã e em outros jogos. O Botafogo está na dele, joga contra o Santos, um Santos lá na Vila Belmiro, é verdade, mas sem o seu torcedor e um Santos que está, olha, numa crise que parece não sair. O Botafogo está na dele, só esperando fazer mais uma vitória e quem sabe comemorar amanhã o título do Campeonato Brasileiro. Djalminha e Mari, vocês também esperavam mais desse Flamengo, principalmente depois de um Flamengo de uma semana de treinamento? Começa com você, Mari. Sim, esperava assim, um desempenho melhor, um resultado melhor e as individualidades, né? Mas o que a gente tem conseguido acompanhar o Flamengo, assim, mesmo com as mudanças de treinadores nessa temporada, é que defensivamente, no meu ponto de vista, o Flamengo nunca se encontrou. Então, quando o Flamengo ele consegue ter o controle da bola, ele consegue ter a qualidade ofensiva, ele consegue ter o controle da partida, principalmente do meio para frente, aí ele desempenha, aí ele tem os resultados. Agora, quando num determinado momento da partida o adversário cresce, a gente consegue ver as falhas defensivas do Flamengo. Então, acho que esse ponto está sendo muito bem estudado pelos adversários. O América, por exemplo, quando tem o Benítez em condição física, ele qualifica demais o jogo do América. E o América hoje, diante da sua situação, até no Campeonato Brasileiro, tem um bom grupo, tem um trabalho interessante, foi mais organizado do que o Flamengo. O Flamengo, ele não desempenha lá na frente, na partida de hoje. Ele não consegue converter as oportunidades que ele cria, mesmo com qualidade. Com Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Gerson, todo mundo que, do meio para frente, o apoio do Wesley, consegue machucar o adversário, não guardou. E o América aproveitou as oportunidades, pelo menos para incomodar o Flamengo e expôs essas dificuldades defensivas do time. Djalminha. Sem dúvida alguma que esperava mais. Eu acho que o Flamengo, principalmente no aspecto de concentração, acho que se a equipe entra mais concentrada no jogo, como eu falei, o São Paulo citou isso na coletiva, acho que o Flamengo achou que ia fazer o gol a qualquer momento, achou que era um jogo que não ia ter dificuldade e o jogo vai transcorrendo, você vai se desgastando, você vai correndo de maneira desordenada para tentar fazer o gol de qualquer forma, acabou que se desgastou e o América soube tirar proveito disso na segunda parte. Agora, uma coisa, eu acho que eu já tenho muito clara, a equipe do Flamengo melhorou de rendimento a partir do momento em que o Sampaoli coloca os 2 volantes. E quando essa equipe não joga com os 2 volantes, ela fica muito vulnerável. Foi um América que na primeira parte ele não quis se expor, ele preferiu não arriscar, mas o espaço tinha. Já na segunda parte, o América, como sustentou bem o jogo fisicamente, saiu. E saiu, se o América tem qualidade, podia ter feito mais gols, porque teve oportunidade para isso. Principalmente, como eu falei antes, a partir dos 20 minutos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse jogo, lá quando você faz a programação, né, aquela simulação, é um jogo que dentro de casa você tem que ganhar. E o Flamengo hoje decepcionou, falhou, porque, assim, eu acredito muito mais a incompetência do Flamengo no jogo do que até os méritos do América para conquistar esse empate. Muito bem, vamos ouvir então Jorge Sampaoli depois da partida. Hoje você colocou em campo uma escalação bem ousada, né? O Flamengo tem uma decisão quarta, você colocou os melhores jogadores, mostrando mais uma vez a vontade que você tem de
fazer o Flamengo ser campeão brasileiro. Mas, apesar dos melhores dentro de campo, o time não reagiu bem, perdeu muitas oportunidades, em alguns bons momentos, o time desatento dentro de campo. Você consegue explicar o que aconteceu para que o Flamengo não saísse daqui hoje com resultado positivo? Eu acho que o jogo foi bastante caótico, más de todo o segundo tempo. O time aceleró mucho cada jugada, no entendió bien los tempos de ataque y esa situación con un rival que perseguía individual nos provocó un poco de desesperación y bueno, creo que en este tipo de partidos Flamengo no se siente cómodo. Oi, Sampaoli, aqui à sua frente. Você achou que o teu time hoje jogou de uma forma onde o América marcou muito forte, a partir do momento que retomava a posse de bola, o Flamengo ficou muito exposto, principalmente ao contra-ataque e às saídas rápidas da equipe? Você notou isso, que o time ficou muito exposto, principalmente nesse sentido, de atacar com muita veemência, mas não tinha, no caso, a retomada da bola, do contra-ataque? Sí, porque o time iba muy rápido y quedaba muy longe. Entonces había ataques fallidos, generaban que el time rival pudiese encontrar espacio de transición. Entonces ahí el equipo sufrió básicamente más en el segundo tiempo, donde también por la necesidad de la desesperación generó que el time pierda forma. Y al perder forma se da un juego extremadamente cualitativo. Entonces, si nosotros no podíamos haber ganado, sí, podemos haber perdido también. Entonces, un time que tiene que tener una manera de jugar colectiva, que tiene que evoluir desde la eliminación inicial, no puede acelerar o tiempo todo o juego, porque si no va a jugar un juego de ida y vuelta. Y en juego de ida y vuelta, América estaba más preparado para isso. Boa noite, Sampaoli. Aqui Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você explicasse um pouco para o torcedor como que funciona a carga dos seus treinos nesse espaço que o Flamengo tem sem jogos. Exemplo, naquela pausa para a data FIFA, o Flamengo foi para o jogo contra o Bragantino, tomou um 4-0, não jogou bem. Teve uma pausa também durante a semana, não jogou durante a semana e hoje não fez uma partida boa. Muitos torcedores começam a falar, porque não pode dar folga, não pode ter espaço para trabalhar. O que acontece durante esse tempo que o Flamengo tem para trabalhar? É a carga que é mais forte ou alguma outra coisa que pode acabar impedindo o bom funcionamento da equipe? Hay que analizar todo, mas uno cuando tem semana longa lo que genera es aprovechar o tiempo para consolidar alguna falencia que o time tem. Mas hoje el jogo, o time, eu imagino que mentalmente pensó que lo ganaba y a través del tiempo fue neutralizado y tampoco aprovechó situaciones claras que tuvo para ganar el juego. Y bueno, eso provocó ansiedad, desespero. No sé, sería cuestión de analizar bien si es producto de una semana longa o si es producto de que llegamos con cierta no mentalmente tan preparado para el juego, si es mental, si es físico, si es futbolístico. Yo siempre falo de lo futbolístico. Creo que el equipo hoy no pudo superar la estrategia de marca individual del rival y generó imprecisión. No tuvo ventajas cualitativas que permitan ganar duelos e terminou sofrendo o jogo. Sampaoli, boa noite. O torcedor fica preocupado principalmente porque era o jogo do vice-líder do campeonato com o melhor ataque do Brasileirão contra o Lanterna, que tinha a pior defesa. E o Flamengo teve muita dificuldade de construir jogadas. E em alguns momentos se observava um espaço muito grande entre as linhas no meio-campo. Qual a justificativa para toda essa dificuldade? La dificultad es colectiva. Cuando la dificultad es colectiva tiene que ver con
nos con la conducción. Tenemos que seguir generando que o time sepa tener paciencia para jugar a diferente altura no campo, tenga que saber que o juego se tiene que someter desde mucha cantidad de pase en campo rival y esperar el momento justo para poder atacar. Y si ataca apurado, la transición del rival vendrá. Y así fue hoy. Atacó apurado y el rival también percibe que el sometimiento de ataques continuos no está, hay ataques aislados, entonces sabe que en algún momento te puede dañar. Bueno, y lo terminamos empatando en la última jugada, pero bueno, podíamos haber perdido el juego tranquilamente. Sampaoli, boa noite aqui, Bruno Vilafranca da S1 Live. Estou acompanhando alguns números aqui da partida, foram 16 finalizações para cada lado. De qualquer forma, no segundo tempo, o América finalizou inclusive mais do que o Flamengo, porém só teve 34% de posse de bola. Por que o Flamengo cede tanto espaço para o adversário finalizar, mesmo com menos passes e mesmo com menos tempo? Por que o adversário consegue chegar mais na cara do gol do Flamengo? Obrigado. Porque el que tiene el control del balón en posesión, como Hoyo Tibio tuvo posesiones no buenas a lo alto del campo, porque tuvo 2 alturas, y si Oyogo merece mínimamente 6 alturas, entonces se pierde acá, y eso genera transición. Y a Otimi, que sabe de eso, como sabe América Mineiro, de transitar, porque América Mineiro tiene no está yendo bien la tabla, más en 42 juegos hizo 40 goles. Hizo muchos goles, le convierte en goles, pero un equipo peligroso cuando uno no lo somete. Y hoy Flamengo sometió aisladamente y con mucho apuro, sin mucho juego. Sampaoli, boa noite, Bruno Castanha. Eu vou nessa mesma linha aqui da pergunta do Bruno Vilafranca, mas não só no jogo de hoje. O Flamengo agora tem o Grêmio pela frente, depois tem o Olímpia, mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil. E esse, Flamengo vem dando oportunidades demais de finalizações para os adversários numa sequência de jogos grandes. Como encontrar esse equilíbrio agora, justamente, que vai afunilar nas competições de mata-mata, que muitas finalizações podem acarretar numa eliminação? Obrigado. Tenemos que concientizar ao time que tiene que defender a característica que ele tem, que tiene que ver con jugar y que se defienda más tiempo con la bola. Y cuando esté metido en campo rival, tiene que estar en 27, 28 metros para no sufrir transiciones. Hoy, cuando no prevalecía el primer ataque, no había consecuencia de ataque porque el equipo estaba muy largo, muy longe, muy longo, entonces era complejo, porque podíamos ser como Falo, podíamos haber ganado, hubo situaciones para poder ganar el juego, pero a realidad de juego, de análisis de partido, Otimi no comprendió el juego, en realidad. Sampaoli, Raiza Simplício da Gol, boa noite. Você falou bastante sobre essa dificuldade do Flamengo hoje diante do América, especialmente no quesito da recomposição defensiva. Eu queria saber por que você optou por terminar o jogo sem fazer todas as substituições, já que você tinha enxergado essa dificuldade do Flamengo. E em relação ao Pedro, ele entrou hoje aos 30, como é que ele está fisicamente? Ele está bem ou foi uma opção sua deixá-lo mais para o final do jogo mesmo? Não, ele está bem, foi uma opção minha. Eu tomo a decisión que penso. O time hoy jugó con mucha gente en la frente. Bueno, y uno elige a jugador que piensa que está mejor para el juego. Entonces, bueno, ahora que Pedro está bien, podemos contar con él, que sea una opción de acá a frente. Bueno, entendí que o juego pedía esas alteraciones y no más. Y bueno, al no estar Thiago, Pulgar, tampoco teníamos mucha gente para controlar transiciones. Había gente más de cara hacia adelante que hacia atrás.
Boa noite, São Paulo. Lucas Maldade, Bate o Fundo Esportivo. Eu quero me concentrar nessa questão da saída de bola do Flamengo. O Flamengo constantemente nas partidas, quando é pressionado pela equipe adversária, o clube dá alguns chutões, a bola é lá na frente, o Matheus Cunha dá muitos lançamentos e o time ainda não tem muita facilidade para sair jogando desde lá de trás. E você é um técnico que identifica muito essa questão de usar a saída. E eu quero saber sobre essa questão, como você avalia a saída de bola atualmente do Flamengo. Sí, está teniendo algunos inconvenientes. En algunos momentos el equipo sale bien, en algunos momentos tiene problema de entender cómo salir. Normalmente los equipos que salen tienen rivales que presionan muy alto, entonces generan más dificultades, entonces o terreno tampoco ayuda mucho. Maracaná tampoco ayuda mucho para jugar, mas tenemos que seguir intentando para que o time tenga control también desde el inicio del juego. Profesor, última pregunta aquí. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Quería sacarle un poquito del partido y quería preguntarle primero por Eric Pulgar y cuánto pretende tenerlo a disposición para el partido con Atlético Mineiro, quizás con Olimpia. Y lo segundo que le quería preguntar sobre las palabras de Arturo Vidal, que el último fin de semana se refirió a usted en malos términos, si es que le pudiera dar un cierre a lo que dijo el futbolista chileno. Con respecto a Pulgar, bueno, está recuperando, no sabemos nosotros, no sé cuándo él va a voltar, sinceramente. Probará, intentará, lamentablemente un jugador que venía rindiendo mucho para nosotros y ahora él no está a disposición. No sé si llegará a los juegos que vos nombra. Con respecto a... Yo nunca falo de lo que falan los demás. Yo, sinceramente, me preocupo, tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi time dé lo mejor. Y si Arturo fala o fala otra persona de Arturo, mi percepción y mi decisión de pensar de Arturo no va a cambiar nunca. Yo no soy una persona que no fala de lo que falan los demás. No falo. No. Mi trascendencia de cara al presente son cosas que son parte de esta actividad. Es tomar decisiones. Entonces, sinceramente, no miro siempre para tratar de que en este club o time jogue como eu quisiera. Muito bem, tá aí Jorge Sampaoli na sua entrevista coletiva. A gente conversa agora com Pedro Henrique Torre, então vamos para o Maracanã e ele acompanhou a partida de perto, vai nos trazer as últimas informações. Pedro, boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, um beijo para você, beijo para Mari, abraço aí, Djalma e também Pascoal. Olha, 65 mil torcedores, um pouco mais, 65.400 mais ou menos, foi quase isso, né? 65.402, salvo engano. Os torcedores do Flamengo bem frustrados aqui ao fim da partida no Maracanã, porque se esperava uma grande atuação, principalmente depois da escalação inicial. Porque quando pintou no telão ali, o quarteto está formado mais uma vez, depois de mais de um ano. Bruno Henrique com a recuperação surpreendente, depois de 2 semanas, prazo inicial ali, 3 a 4 semanas. Então, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. E aí o Flamengo com um time bem ofensivo, né? O Alan, o Gerson ali não estão lá na frente, mas um pouquinho mais recuado. Enfim, o Flamengo na expectativa de enfrentar o Lanterna e conseguir uma atuação expressiva e, de repente, ressurgir aí no Campeonato Brasileiro, continuar essa caça, que não está bem uma caça ao líder Botafogo. Mas deu tudo errado, né? O Flamengo teve uma atuação muito aquém, ficou uma semana com treinamentos e ficou muito aquém, deixou o estádio enervado até, porque eram muitos espaços que concedia ao América Mineiro. Você sente bastante a temperatura quando começam a acontecer aqueles gritos no estádio de certo desespero a cada contra-ataque do adversário. O time de fato muito espaçado, o São Paulo mesmo falou isso, falou em caótico também, então foi bastante o que a gente viu. O Davi Luiz acabou sendo bastante perseguido na reta finalzinha, na reta final ali da partida, talvez ali pela questão do gol,
mas ficou em situação difícil a defesa do Flamengo ali, toda hora no mano a mano ali, com muita dificuldade o ataque do América Mineiro. Então Davi Luiz e Léo Pereira tendo que segurar, então os jogadores gesticulavam, tentavam falar de alguma coisa, mas um Flamengo muito desorganizado, que teve muita dificuldade. Não tinha o Thiago Maia suspenso, o Pulgar ainda vai demorar um pouquinho a voltar, então teve que se virar ali com esse Alan como contenção, mas se virar, mas o Flamengo tem muitas opções também. Então foi bem frustrante para o Flamengo, que esperava uma retomada no Campeonato Brasileiro. Agora vai jogar na quarta-feira contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, sem o Gerson, que foi expulso, né, naquele jogo das quartas de final, então contra o Atlético Paranaense, aquela grande confusão que teve lá na Arena da Baixada, Liga Arena, né? Então o São Paulo vai ter que rearrumar essa equipe. No fim, o que valeu o empate é que fica ali na frente de forma o moral da equipe, a questão fica na frente do Palmeiras, que é o seu rival assim nacional. Pode aumentar até a distância para o líder Botafogo, mas dos últimos 19 jogos o Flamengo perdeu um, que foi aquele jogo para o Red Bull Bragantino. Atuações às vezes ruins, irregulares, como hoje, mas carrega para frente aí essa questão de ter perdido um jogo nos últimos 19. Então vamos ouvir agora aqui, que falaram aqui no Maracanã, o Vitor Hugo pelo lado do Flamengo e o Wagner Mancini, treinador desse surpreendente América que quase arrancou uma vitória do Flamengo. Faltou muito pouquinho mesmo para surpreender o Maracanã de forma completa. Vamos ouvi-los. Acho que a gente precisa ser efetivo, né? Criamos oportunidades, tivemos chance de fazer os gols. Infelizmente não fomos felizes. Acho que é caprichar um pouco mais nessa finalização para terminar melhor as jogadas e conseguir o resultado positivo. Acho que agora, como você disse, realmente a gente vira a chave, é uma outra competição, é um mata-mata e a gente vai trabalhar esses dias que a gente tem para trabalhar para chegar no próximo jogo, nesse mata-mata e fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo, nos primeiros 90 minutos, porque sabemos que é muito importante ganhar. Acho que realmente demos muita chance para eles finalizarem, também construímos, também tivemos bastante chance para fazer os gols. Eu acho que é ser mais efetivo, acho que evitar um pouco essas transições. Sabíamos que o time deles era um time muito rápido, que chegava com bastante gente no ataque e infelizmente não conseguimos anular isso. Acho que é continuar trabalhando, agora virar a chave, que quarta-feira tem um jogo muito importante. Eu sei que a virada de chave vai acontecer. Hoje nós fizemos um grande jogo. A gente está lamentando o empate com o Flamengo dentro do Maracanã, essa é a verdade. Por quê? Porque nós fizemos um gol que foi anulado, fizemos um outro gol, perdemos outro em seguida que poderia ser o 2-0 decretando a vitória. E aí a gente toma um gol nos acréscimos e até agora não entendi por que 9 minutos de acréscimo, sinceramente. Mas enfim, eu acho que a gente tem que falar do bom momento do América. Ganhou do Colo-Colo na terça-feira, fez um grande jogo hoje, tem tudo para escapar, mas no Brasileiro a gente vai sofrer ainda pela forma como a gente iniciou. Né? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então toda a imprensa falando sobre essa repercussão desse empate aí do Flamengo. O Flamengo não podia empatar essa partida. Essa era uma partida que não podia empatar. Era uma partida que o Flamengo tinha que vencer, principalmente se quer ganhar o Campeonato Brasileiro. A situação está complicada no Brasileirão. Nesse momento a situação está complicada, porque o Flamengo não pode mais empatar. Não podia empatar uma partida como essa, principalmente contra o América Mineiro. Agora é torcer para que o Botafogo comece a tropeçar para o Flamengo recuperar pontos. Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.